Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Irmãos, qual motivo você tem para parar de orar? Para desistir de orar? Eu e você não temos nenhum motivo para pararmos de orar. Não temos. Pelo contrário, nós temos motivos mais do que suficientes para continuarmos a nossa vida de oração, a nossa vida de comunhão com o nosso Deus. Jesus mesmo nos ensinou a orar. A oração do Pai Nosso é o modelo que Jesus nos deixou de como devemos orar, de como é a oração que agrada a Deus. E na palavra de Deus tem muitos versículos que nos fala sobre o dever de orarmos, a necessidade da oração. Então devemos, irmãos, como cristãos, como os filhos de Deus, jamais desistir de orar, jamais desistir de falar com o nosso Deus. E a palavra de Deus é maravilhosa. Veja só, esse trechinho que eu li para vocês é da história do rei Ezequias. Ezequias adoeceu e Deus mandou um profeta falar para ele que era para ele colocar a casa dele em ordem, que ele morreria. Só que Ezequias, ele orou ao Senhor, ele buscou a Deus em oração e Deus o respondeu, o dizendo: eu ouvi, Ezequias, a tua oração e eu te curarei. Isso é maravilhoso, irmãos. Muitas vezes achamos que Deus não está ouvindo a nossa oração. Muitas vezes achamos que o Senhor não está dando ouvidos às nossas palavras, o que falamos. Mas não devemos pensar assim. Deus, ele ouve a nossa oração. Aqueles que estão em Cristo Jesus, Deus ouve as suas orações. Mesmo que a gente não consiga orar conforme agrade a Deus, mas o Espírito Santo leva as nossas orações a Deus de uma forma agradável, que Deus se agrade, porque o Espírito Santo nos ajuda. É Ele que leva as nossas orações a Deus. Então, por isso que eu e você não devemos parar de orar, porque aparentemente parece que Deus não está nos ouvindo. Talvez você diga: há muito tempo eu oro por uma coisa e nada acontece. Parece que Deus não está me ouvindo. Deus está te ouvindo. Deus está te escutando. Ele sabe das tuas necessidades, do que você precisa. Deus sabe de todas as coisas. E a gente tem que entender uma coisa, irmãos. Se cremos no Senhor, então devemos confiar nele. Se acreditamos realmente que Deus é soberano, poderoso, então devemos descansar, porque Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o momento certo de fazer algo para nós ou não. Deus é soberano, tudo é no tempo dele, não no nosso. E se a gente realmente crer no Senhor, a gente descansa. Descansa na resposta que Ele nos dá. Se sim ou não. Se Deus responde a sua oração com sim ou não. Se Deus vai fazer aquilo que você está pedindo ou não. Se nós cremos no Senhor, descansamos nele e não na resposta em si que Ele nos dá. Devemos ter em mente uma coisa, irmãos, que o mais importante não é a resposta da nossa oração, e sim, estarmos falando com o nosso Deus, estarmos falando com o nosso Senhor. E se a tua oração ainda não foi respondida, não se desespere por causa disso, não deixe de orar. Pelo contrário, continue orando, irmãos, porque o mais importante do que a sua oração ser respondida é você estar falando com seu Pai, com Deus Altíssimo, com Deus Soberano, com o Criador de todas as coisas. E isso é maravilhoso. O mais importante é termos comunhão com Deus. Mesmo que demore para que as nossas orações sejam respondidas, para que Deus faça aquilo que estamos pedindo, mas estamos em comunhão com Ele. E isso é o mais importante. Quando falamos com Ele, quando estamos tendo um relacionamento com nosso Senhor e Salvador. Então não se desespere, não pare de orar. Não faça como muitos que oram 1, 2 ou 3 vezes. Se não for respondido, desiste. Eu estou há 10 anos orando pela conversão dos meus filhos, para que Deus quebre o coração deles, do meu marido, dos meus familiares. E nada acontece. Irmãos, você está conversando com o Senhor. Você está tendo comunhão com Deus Altíssimo. Isso é o mais importante. Então continue falando com Ele. Continue pedindo. Continue falando: Senhor, toque no coração dos meus familiares. Converta os meus filhos a Ti. Porque somente o Senhor pode fazer isso. Nenhum homem, meu Pai, pode convencer um ser humano a crer em Ti.
Mas o Senhor pode, porque o Senhor é poderoso, o Senhor é o Deus Altíssimo, é o Senhor que quebra os corações, é o Senhor que revive os mortos, é o Senhor que liberta, meu Pai, aqueles que estão presos pelo príncipe da potestade do ar, por Satanás. E é Deus, irmãos, que liberta. Então não desista de orar, continue firme na sua oração e não tema se a resposta de Deus vai ser sim ou não. Não tema, porque Ele sabe de todas as coisas. Se de fato a gente crer que Ele é soberano, então a gente descansa nisso, que Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe o que é melhor para mim e para você. E tudo é no tempo dele. Há tempo para tudo. E esse tempo para tudo é tudo no tempo de Deus. Porque Deus sabe de todas as coisas. Ele é soberano. E do mesmo jeito que aconteceu com Ezequias, pode acontecer com você. Ezequias ia morrer. Deus mandou ele pôr a casa dele em ordem. Só que ele orou. E a resposta de Deus para ele foi: eu ouvi a tua oração. A resposta de Deus para você, nesse exato momento, é essa: eu ouço as tuas orações. Não tema. Não desista de orar. Continue. Fale com Deus. Ele está te ouvindo. Mesmo que demore 10, 20, 30, 40 anos para você receber aquilo que você ora, continue. Porque o mais importante é com quem estamos falando na oração. E nem tanto o que vamos receber. Sim, é importante, claro. Eu não estou desfazendo disso. Mas é muito mais importante termos um relacionamento com o nosso Senhor. Você entende isso, irmãos? E isso é maravilhoso. É incrível. Irmãos, se a situação na sua vida ficar difícil, é Deus te chamando para orar. Ezequias teve uma enfermidade para a morte. E essa enfermidade o fez orar, conversar com Deus, a se derramar na presença do Senhor. Olha que bênção foi essa enfermidade na vida dele. E olha que bênção é esse problema, essa dificuldade que você está enfrentando, se ela te faz buscar a Deus. Se o problema e a dificuldade nos faz buscar a Deus, é uma bênção. Porque está fazendo que a gente busque o nosso Senhor, que a gente tenha intimidade com Ele. E isso, irmão, é incrível. É incrível. Então, não desista de orar. Não importa a situação, o momento difícil, se parece impossível para você, continue orando. Derrame-se na presença do Senhor, abra o seu coração para Ele, porque Ele sabe de todas as coisas, Ele te conhece, Ele sabe de tudo que você precisa e necessita. E se Ele não te deu agora, é porque neste momento você não está necessitando como você acha que está. Porque Deus sabe de tudo. Deus sabe de tudo. E se o momento na sua vida estiver complicado e difícil, é Deus que está dizendo para você, através de tudo isso que está acontecendo na sua vida: ei, pare, não coloque sua atenção em outras coisas. Não busque ajuda em outras pessoas, em coisas materiais. Ore a mim. Tenha um relacionamento comigo. Eu sou o Senhor. Eu que te dou a salvação. Eu que te revivi. Eu que entreguei Cristo Jesus para te salvar. Então é eu que tenho que ter prioridade na sua vida. É isso que Deus está te falando. Através desse momento da sua vida que você está passando. Busque a Ele. Clame a Ele. Somente a Ele. Não desista, irmãos. Mais uma vez, não desista de orar. Continue. Continue. Porque se a resposta de Deus for sim para a sua oração, glória a Deus, maravilhoso. Você teve comunhão com o Pai e ainda recebeu aquilo que você pedia. Não porque Deus faz aquilo que você pede, mas porque aquilo que você pedia foi de acordo com a vontade dele, foi de acordo com o que ele queria. Se a nossa oração, se a gente buscar intimidade com Deus, na oração, se a gente buscar um relacionamento com Deus, então até aquilo que a gente passa a pedir para Deus é de acordo com a vontade dele e não a nossa. Aquelas pessoas que vivem pedindo coisas para Deus, que Deus não responde, que Deus nunca dá, ela tem que parar para pensar. Se Deus não está me dando, é porque eu estou pedindo aquilo que o meu coração deseja, aquilo que a minha carne deseja, e não aquilo que é a vontade de Deus. Jesus mesmo disse que a vontade dele era fazer a vontade de Deus. E nós não somos diferentes, irmãos. Nós temos que ser imitadores do nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa vontade tem que ser fazer a vontade de Deus. A tua oração tem que ser de acordo com a vontade de Deus. E você só consegue isso orando, tendo intimidade com Ele. Você só consegue pedir algo para Deus de acordo com a vontade dele e receber, porque é a vontade dele,
se você tiver uma intimidade com Ele. E se você parar de orar, como é que você vai ter intimidade com Deus? Porque, irmãos, a oração e a leitura da Bíblia andam juntos. Se você parar de orar, você vai parar de ler a Bíblia. Se você parar de ler a Bíblia, você vai parar de orar. E a oração e a leitura da Bíblia são os meios que Deus deixou para a gente ter intimidade com Ele, para a gente conhecermos, falarmos com Ele. Então, continue, persevere. Eu já oro tanto tempo por uma coisa e nada. Será que é isso que é a vontade de Deus? Continue orando. Porque se você ora tanto tempo, você tem uma intimidade com Deus. Sim ou não? Você tem uma intimidade com o Senhor. E se você tem uma intimidade com Ele, o Espírito Santo que Ele colocou dentro de você, Ele te ajuda, Ele te mostra se algo é o que agrada a Deus ou não. Ele te ensina o caminho certo, Ele te ensina a fazer as coisas que Deus quer, Ele te ensina a orar da forma que agrada a Deus. Então não desista. Se é da vontade de Deus, continue orando, continue. Eu oro tanto tempo pelos meus filhos. Não desista, não desista, mulher. Não desista, homem. Continue orando pelos seus filhos. Na hora certa, no tempo certo, você vai ver. Você vai ver o que Deus vai fazer. Irmão, se Deus quebrou o meu e o seu coração, se Deus nos trouxe a Ele, não vai trazer os seus filhos? Continue orando, continue. E confie em Deus. Não tema se a resposta dele vai ser sim ou não para a sua oração. Apenas confie no Deus soberano. Ore sem cessar, em todo momento, em todo tempo, até o fim de sua vida. Até o fim. Irmãos, muito obrigado por assistir esse vídeo. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E até a próxima, se assim Deus nos permitir. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Glória a Deus. Lucas capítulo 11, versículo 9 e 10. O mais importante na oração é com quem estamos falando, que é com nosso Deus poderoso, nosso Pai querido, que nos ama. Ore, não desista, continue.